Algum varão? Orem. Posso orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, bendito és tu, ó Deus, agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia que duram para sempre. Agradecemos, ó Pai, por todas as coisas, pois sabemos que tudo ocorre, Pai, de acordo com o teu plano eterno da salvação, e por isso somos gratos. Agradecemos, ó Pai, pela volta, né, dessas aulas, graças ao Senhor, vem ocorrido tudo muito bem, faz um bom tempo que já iniciamos essas aulas, e assim foi crescendo, graças ao Senhor, e continuamos pedindo que o Senhor possa continuar abençoando tudo que for ocorrer aqui, tudo que for falado, que possa realmente criar raízes em nossos corações e que nós possamos realmente refletir tudo o que estamos ouvindo aqui e aprendendo em nossas vidas e nossas atitudes para aqueles que ainda não conhecem o seu amor. Nos abençoe e nos proteja sempre, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. Amém, amém. Deixa eu fixar aqui, né? Pra me ver. Quanto tempo, hein, turma? Tá louco, hein? Tinha um pessoal aí chorando já, pecando que nem doido aí, porque não tinha mais aula. Mas voltamos. Graças a Deus, voltamos. Mais um ano se iniciando e vamos dar continuidade no nosso estudo de Provérbios. Quer falar, Davi? Não, perdão, sem querer. Tudo bem, tá perdoado. Não se repita. Nós estamos em Provérbios, capítulo 7, e só para fazer uma brevíssima recapitulação, quem escreveu o livro de Provérbios foi, em sua maior parte, o nosso queridíssimo Salomão, filho de Davi, tá? Pai de Roboão, o rei Salomão, ok? Ele escreveu justamente para que esses ensinos, essa sabedoria, fosse passada para a sua descendência, que se assentaria no trono, para que eles continuassem sendo sábios, homens sábios que cuidassem do reino de Deus. Mas também é muito utilizável para todos nós, porque também foi deixada essa sabedoria à nossa disposição. O livro de Provérbios vai apresentar principalmente dois caminhos, que são personificados em duas mulheres, que são a sabedoria e a tolice. Ok? Ambas mulheres estão nos convidando para ter um relacionamento íntimo com elas. Ambas vão usar ali as suas habilidades para nos chamar para esse caminho. Vão oferecer as coisas que elas podem oferecer para nos levar para esse caminho. E o livro de Provérbios, bem dizer, vai bem dentro desse ponto, onde essas duas mulheres, a sabedoria e a tolice, estão nos convidando, nos chamando para esse relacionamento. Tendo em vista que o contexto do provérbio gira em torno do versículo 7 do capítulo 1, que é o princípio o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá? Então, não é possível haver sabedoria se não há temor ao Senhor. Ok? Foi bem dizer, resumidamente, muito rapidamente, para a gente não perder tanto tempo, foi isso que nós vimos até o capítulo 6, tendo em vista que nós vimos também vários outros pontos que eu não vou abordar, depois a gente pode, se vocês quiserem reler, vocês vão lembrar bastante coisa. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta que introduzisse já o assunto que nós vamos tratar, que é o seguinte. Por que vocês acham que a gente precisa ouvir tantas vezes as mesmas orientações que são nos dadas? Por exemplo, provavelmente você já ouviu dos seus pais, muitas vezes, não só uma, mas olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Leva uma blusa porque vai esfriar. E, assim que chegar lá, me avisa, né? Não foi só uma vez que eu imagino que você ouviu isso. Foram várias. São coisas que nós escutamos desde que éramos crianças. Mas por que será que essas orientações precisam ser repetidas tantas vezes para a gente? O que você acha? Acho que elas caem no esquecimento conforme a gente vai acostumando com esses alertas, vira tão comum que a gente para de prestar atenção. Então, quando eles voltam a ser repetidos, a gente, puxa, é verdade, eu não posso esquecer disso. Um bom ponto. O esquecimento
No meu caso, pelo menos, é no meu cotidiano. Eu tenho uma memória muito ruim. O que mais vocês acham que pode, que faz com que o ensinamento seja tantas vezes repetido pelos nossos pais, ou até mesmo nas escrituras, né? Nós vemos vários ensinamentos sendo tratados várias vezes. Por que isso será? Para fixar na mente? Para fixar na mente, muito bom. O que mais vocês acham que pode, essa repetição pode acontecer? Por quê? Você Acho que talvez... também. Vai falar. Não, só ia dizer, vocês que talvez são pais, talvez possam ter um argumento a mais para usar. Por que vocês repetiam tanto para os seus filhos? Fala, acho que a Letícia fala, depois a Carol, depois a Lela. Vai, Leticinha. Não, eu ia dizer, além do que ela falou, de fixar, eu acho que os pais repetem algo que é importante, visando também as consequências daquilo. Então, normalmente é repetido muitas vezes algo que é muito importante ser lembrado, porque provavelmente a consequência daquilo pode ser uma consequência bem séria ou bem importante também. Então, além da fixação, acho que pensando na possível consequência. Ok, muito bom ponto, gostei. Fala, Carolina. Acho que também um pouquinho da nossa teimosia, né? Muitas vezes a gente Tem só também. quer. Aí, muitas vezes a gente só o quê? Que seu áudio cortou bem no finalzinho. Fez um blá, blá, blá. Muitas vezes a gente só não quer aceitar. É verdade. Fala, Elinha. Você que é mãe, por que você fazia isso comigo? Porque a gente também aprende por repetição. É verdade. Inclusive, a escola utiliza muito esse meio de ensino, né, da repetição. Ok. Boas respostas, gostei. Eu pensando nessa resposta, dessa pergunta que eu fiz, fui mais pro meu lado, tá? Porque eu respondi o que eu achei que era. Que também, eu acho que essas orientações que são dadas, elas não são orientações difíceis de entender. Não tem uma dificuldade por aqui, porque quando a orientação é difícil, aí acontece repetir 1, 2, 3, 10 vezes. Mas essas orientações não são difíceis. Mas eu vejo que ela é fácil de ser ignorada quando o momento aperta. Então a gente entende rápido o que é para fazer. É para olhar para os dois lados da rua, ok? É só olhar para lá e para cá. Mas às vezes, quando a gente está numa situação de empolgação e tudo mais, a gente esquece muito fácil também. A gente entende rápido e esquece rápido. Então, quando nossos pais insistem para que a gente olhe para os dois lados atravessar, não é porque você não sabe fazer isso. É porque muitas vezes, realmente, na pressa, no impulso, na distração, a gente simplesmente não lembra dessas coisas. E eu percebo, ao meu ver, que é exatamente isso o que Provérbios 7 vai começar a fazer aqui. Porque ele vai trazer a ideia, como nós já vimos em vários capítulos. Leia alguém, por favor, do versículo 1 até o versículo 5, por favor. Alguém pode ler? Eu leio. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Ok, obrigado. Então, olha só, ele está trazendo uma ideia que ele já trouxe. Acredito que vocês lendo aqui, parece que a gente já viu isso aqui em algum lugar. E de fato já vimos. Primeiro, isso que Salomão traz aqui, meu filho, né? Guarde as minhas palavras, bem dizer, quase todo o capítulo ele começa da mesma forma. Ele vai dizer logo no início, né? Guarde as palavras no íntimo e conserve os meus mandamentos. Então, o texto começa assim porque o perigo que ele vai apresentar ao longo do capítulo costuma causar uma espécie de amnésia quando a gente se depara com ele. Então, na hora da decisão, nós simplesmente esquecemos o que nós já sabíamos. Por isso que eu vejo que o texto de Provérbios insiste tanto na ideia de guardar essas palavras. Quase em todos os capítulos, Salomão repete a mesma ideia. Ele é um pai orientando o filho, né? Pai só muda endereço. Pai e mãe só muda endereço. Mas é o mesmo para todo mundo. É repetindo as mesmas coisas, mesma coisa e tudo mais. Então,
como eu disse, né, esses textos eram para ser eram base para orientar os próximos reis que viriam. O rei seguinte, no caso, seria o filho de Salomão, que é o Roboão. E provavelmente ele ouviu essas coisas aqui que Salomão disse, que Salomão estava ensinando. Mas, aparentemente, tendo visto o resultado do seu reinado, ele não ouviu muito bem. Ele acabou atravessando a rua sem olhar para os dois lados. E causou um baita acidente. Rachou o reino no meio. Então, olha só que interessante essa ideia. E é justamente isso que Salomão diz para guardar. Olha, guarde esses ensinos. E não é simplesmente decorar. Guardar é proteger, é tratar algo como valioso demais para ficar exposto, para ficar jogado pela casa, largado em qualquer lugar. E o texto vai deixando claro para a gente que isso deve ser guardado aonde? Aonde que ele fala para a gente guardar? No seu íntimo. No coração. No íntimo do seu coração, no seu íntimo, né? Então, ele aponta para o centro da pessoa, para o lugar onde pensamentos, desejos e decisões são formados. E isso nos ajuda a entender algo que é bem importante, porque a sabedoria que não é protegida por dentro, que nós não protegemos dentro do nosso coração, essa sabedoria também não vai aparecer na hora da decisão. Porque, na maioria das vezes, o problema, raramente, é falta de conhecimento. Quase sempre, quando nós somos tolos, é falta de acesso ao conhecimento que nós tínhamos quando a situação complicou. Nós esquecemos. Nós não lembramos, não conseguimos raciocinar. Por quê? Porque o ensino não está guardado no lugar correto. Ou, no caso, não foi guardado. A gente se distrai, a gente acaba fazendo no automático. E no versículo 2, ele vai relacionar o guardar essas coisas, que ele vai trazer, ele diz assim, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Então, olha só, por que será que ele coloca essa condição? Que ele coloca, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Por que será que ele está colocando uma condição na outra? A obediência desses ensinos com a vida. Se a gente não obedecer, a gente morre, é isso? Espiritualmente, sim. Espiritualmente, sim. É verdade. Mas o que mais? Foi muito, muito curta essa resposta, Mary. Você pode mais. Por que será? A obediência, ao meu ver, a obediência, ela indica prudência. Sim. E aquele que é prudente é sábio em suas ações. E sendo sábio, ele foge da tolice e, consequentemente, não anda para sua própria morte. A gente já viu isso nos capítulos passados. Sim. É verdade. Alguém quer falar? Pode falar, Mary. Não, é uma coisa que eu aprendi com o meu pai, que eles falavam assim, quando você vai tomar uma decisão, analise bem e pense. Não tome a decisão correndo, porque você fazendo correndo é a mesma coisa que nem você falou, você atravessa a rua sem olhar dos dois lados. E aí você vai fazer, às vezes a decisão que você vai tomar é muito ruim. É verdade. E ele falava, faça isso, pensa, analisa, conversa com algumas pessoas, aí sim você toma a decisão. Isso é verdade. E se a gente for pensar bem, a maioria das decisões que tomamos que deu errado, que deu algum problema, que agimos de maneira tola, foi porque, provavelmente, nós não pensamos muito na hora de fazer, né? Então faz bastante sentido o que o seu pai falava, Mary. Grande homem. Mas a vida aqui não é necessariamente nossa vida física, apesar de que, se você for muito tolo, obviamente, a sua vida pode se acabar mais depressa, né? Quando nós já falamos em alguns capítulos atrás sobre isso. Mas também é uma vida, essa vida que ele oferece, é justamente essa vida com discernimento, com clareza, como a Mary estava falando aqui, pensando nas coisas, pensar antes de agir, é viver com menos arrependimento acumulado ao longo da nossa caminhada. Né? Como eu estava falando, nós olhamos para trás, os arrependimentos que nós temos foram em momentos que justamente nós não fomos sábios nas nossas escolhas. E isso é tão importante ser feito que ele diz que devemos guardar isso como se fosse a menina dos nossos olhos.
né? Essa ideia que traz algo de muito importante, muito querido, né? Uma proteção quase que automática. Talvez, tendo em vista a menina dos olhos, eu posso colocar essa questão que é uma expressão usada em algo muito querido, algo muito precioso, mas também na proteção que nós temos com os nossos olhos também. Nós protegemos os nossos olhos de maneira automática. A gente não pensa em proteger os olhos, né? A gente tem alguma coisa ali na nossa direção, a gente reflexo automaticamente é fechar os olhos, é desviar. É o que acho que é chamado de ato reflexo, algo assim. Quando nós temos um reflexo involuntário, nós colocamos a mão em algo quente e tiramos rapidamente, assim. Então, parece que o texto está dizendo que a sabedoria deveria gerar em nós esse mesmo reflexo que nos protege. Agora, será que de fato nós estamos colocando a sabedoria de forma tão grandiosa na nossa vida, assim, a ponto de protegermos tão grandemente? Porque normalmente aquilo que você considera precioso é aquilo que você protege sem nem precisar pensar mesmo. Por exemplo, a maioria de vocês sabem, eu tenho um bebezinho aqui em casa agora. E mesmo ele sendo pequenininho, né, tem 5 meses aí, tudo que a gente faz agora gira em torno dele. Talvez alguns de vocês saibam, eu não sou uma pessoa muito silenciosa, né? Eu falo alto, eu canto alto, eu dou uns berros aqui pela casa, mas agora, automaticamente, eu falo mais baixo, ando com mais cuidado, porque eu não quero acordar o anjinho aqui, né? Então, isso agora já está automático em mim, agora eu já estou tentando ponderar melhor meu tom de voz, vou falar com a Letícia, eu falo mais baixo. Então, acabou virando um reflexo meio automático. Eu não preciso parar para pensar nisso. E parece que Provérbios, aqui nesse capítulo, está sugerindo que a sabedoria devia ocupar esse mesmo lugar, né, onde nós já olhássemos alguma coisa e a sabedoria viesse para que pudéssemos analisar bem a situação. Para que a nossa decisão não seja, como a Mary está falando, precipitada ou sem pensar, ou agindo de maneira tola, né? E no versículo 3 ele vai dizer, olha, amarre-as aos dedos, escreva-as na tábua do seu coração. Então tem 2 imagens aqui que são complementares, porque os dedos são ligados às ações, ao que fazemos todos os dias, muitas vezes no automático, e o coração, né, é o centro das decisões, como é colocado várias vezes nas escrituras, é onde nascem os desejos, onde nascem as intenções. Então a sabedoria não pode ficar apenas em um discurso ou na teoria, ela precisa alcançar tanto o que fazemos quanto o que nós desejamos. E quando isso acontece, surge aquele conflito interno que nós temos. A pessoa sabe o que é certo, mas continua fazendo errado. E isso porque o coração não foi moldado dessa forma ainda. Então, o coração ainda não está com o conhecimento que foi trazido aqui por Salomão, no caso, essa sabedoria não foi guardada no coração. Logo, há um embate dentro da nossa alma. E olha o versículo 4 que ele vai dizer, olha, diga a sabedoria, você é minha irmã. Chame-a de seu parente próximo. E ele usa essa linguagem familiar porque, ao meu ver, tá, família dá uma ideia de proximidade, algo constante, uma convivência diária. Eu todo dia vejo minha esposa, todo dia vejo meu filho. Então, a sabedoria não é apresentada como algo distante nosso, algo que a gente tem que ir lá para o monte, para a caverna, viver 60 anos lá para começar a ser sábio. Não, ela tem que ser algo acessível, algo que tem acesso à nossa vida. Não algo que nós consultamos de vez em quando através de algum homem sábio. É alguém que nós devemos andar de mãos dadas com a gente aqui. Quando ela percebe que você vai sair correndo para a rua, ela te puxa de volta, olha para os 2 lados e atravessar. Esse devia ser o papel da sabedoria na nossa vida. Então, olha só que interessante, porque o texto está nos preparando, tá? Porque daqui a pouco vai aparecer mais uma mulher aqui, que vai se aproximar oferecendo umas palavras suaves, né? Um acolhimento ali, que não é bem a sabedoria, é outra coisa. Então, parece que o conflito principal não é apenas entre o que é certo e o que é errado, mas
qual é o nosso relacionamento, aonde está o nosso relacionamento. Quem está ocupando o lugar da intimidade que nós temos acaba, muitas vezes, nos influenciando nas nossas escolhas. E no contexto de Provérbios, ou você está em um relacionamento com a tolice, ou você está em um relacionamento com a sabedoria. E o versículo 5, como o Daniel leu, vai fechar a ideia dizendo que, justamente, tudo isso que ele está trazendo aqui, todo esse cuidado, essa intimidade com a sabedoria, vai nos proteger da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. E aqui é o objetivo de todo o capítulo, proteção. O engano, olha, todo engano que aparecer para você, nunca vai aparecer como algo claramente errado. Não é assim que o mal o mal se apresenta. O mal se apresenta, o caminho errado se apresenta como algo atraente, algo razoável e até algo justificável. E por isso que o texto vai destacar as palavras sedutoras. Então, o papel da sabedoria é nos proteger antes que a gente seja enganado, antes que você seja levado de sedução em sedução até cometer algo tolo. E parando para pensar, né, isso faz, para o meu ver, né, porque eu que estava pensando em tudo isso, para mim faz muito sentido. Porque ninguém se perde de uma vez, ninguém abandona a igreja de uma vez, ninguém deixa de ser cristão de uma vez. A gente vai se perdendo aos poucos. E esse se perder acontece, de acordo com o capítulo 7 que vimos até agora, toda vez que deixamos de proteger aquilo que deveria ser guardado com mais cuidado. Toda vez que nós não guardamos os ensinos no nosso coração. Agora, antes de prosseguirmos para a próxima parte do texto, quando você percebe uma movimentação em algum lugar, assim, né, começa uma discussão ali, uma briga, ou alguma coisa chamou atenção, você é do tipo de gente que você observa de longe, tenta entender a melhor situação, ou ignora, né, não é comigo, deixa para lá. Ou você vai lá pertinho e vê porque você é curioso. O que está acontecendo? Quem tá brigando? O que aconteceu? É facada? O que foi? Quem que você se encaixa mais nesse quadro aí? É para responder? Uhum. Para responder. Eu sou mais urubu observadora. Vê de longe. Ou vai lá pertinho? Não, primeiro observa. Se puder ajudar, a gente te ajuda. Senão, a gente faz de conta que não viu. Eu tendo a ser o que, né, comigo, deixa pra lá. Eu geralmente sou desse. Eu não quero nem me envolver. Deixa pra lá, deixa que se virem lá, eles lá. Eles são adultos, eles que se resolvam. Eu tô perguntando isso porque agora parece que é nesse cenário que Salomão vai estar. Parece que ele agora muda a câmera da história aqui, porque ele não está mais ensinando de forma teórica, porque agora ele vai se colocar como alguém que viu algo acontecer. Tá? Ele está em casa observando, e a gente vai ler isso agora. Alguém pode ler, por favor, do 6 até o 9, por favor? Posso ler. Leia. 6 ao 9. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Olha aqui, obrigado. Então, olha só. Primeira coisa, né? Nós vemos aqui que Salomão agora está olhando da sua casa. Ele está em casa, olhando pela janela, observando alguma movimentação que aconteceu lá fora. Isso, apesar de parecer nada, tem algumas observâncias que eu quero fazer aqui. Porque Salomão, primeiro, que ele não está na rua lá com o pessoal. Ele está em casa. Ele está observando. Ele não está envolvido. Ele não está exposto lá. Ele está olhando de dentro, por trás das suas grades, né? E isso aqui não é um detalhe à toa, porque as grades justamente permitem que ele enxergue a realidade, mas impedem que ele se envolva. Ele está protegido tanto lá de dentro quanto lá de fora. Ninguém entra e ninguém sai. Então, ao meu ver, é como se ele estivesse dizendo que o sábio não é aquele que ignora o mundo,
mas também não é aquele que se joga nele sem limites. O sábio, ele observa, discerne, aprende, sem precisar experimentar tudo na própria pele. Ele está vendo lá, ele vai ver essa história aqui, vai ver que esse jovem se deu mal. Ele fala, bom, eu acho que se eu for até aquela mulher, eu vou me dar mal também, então eu não vou. Ele não fala, será que eu consigo? Será que eu... Acho que eu não vou fazer igual ele, eu vou fazer diferente. Eu vou lá daquela mulher, né? Você está se jogando numa tentação, meu amigo. Tá? Então, ele olha para fora e percebe entre os jovens, né, ele percebe um jovem entre os inexperientes, alguém ali sem muito juízo. Né? E uma pessoa sem juízo, não é que ela não tem inteligência, ela só tem uma falta de discernimento. É, como nós estamos falando aqui, aquela pessoa que até sabe o que é certo, mas muitas vezes não consegue medir as consequências. Vive muito pelo agora, pelo sentimento, pelo momento, pelo impulso. Isso é muito perigoso, porque quando o coração vai na frente, né, os desejos vão na frente, a sabedoria fica para trás. E o caminho, muitas vezes, termina de uma forma ruim, como é o caso desse nosso piazinho que a gente vai ver aqui. Tá? Então, esse jovem, observe só que ele não caiu de repente. Ele está andando, ele está passando perto, ele está se aproximando. Ele está escolhendo um caminho. Por quê? Em uma rua, tem mais ruas. Você pode sair, você pode pegar outra rua. Você não precisava ir uma só. Não era sem saída. Mas mesmo assim, ele decide andar justamente por onde ele não deveria. E isso me faz pensar que, raramente, o problema é o pecado em si. É, mas não é. Porque parece, ao meu ver, tá, que o livro de Provérbios nos ensina que o grande problema é o caminho que leva até o pecado. E se você for pensar, quando você está a fim de pecar, quando eu estou a fim de pecar, uma coisa que a gente pensa antes de realmente pecar é, pô, acho que vale a pena, nossa, estou com uma vontade de fazer tal coisa, quanto tempo que eu não faço. A gente vai se enganando até que fique aceitável o que a gente vai fazer. Ah, acho que isso não tem problema. Ah, acho que não tem nada demais. E esses pensamentos assim que parece que vão nos confortando os nossos desejos assim, sabe? Acho que não tem problema. Não, mas eu fui no culto ontem. Eu deixei minhas vontades para trás esses dias todos aqui, acho que agora não tem problema eu fazer tal coisa. Então, ele vai acrescentar também aqui que tudo, essa história que está sendo vista por Salomão, da sua casa, acontece num horário... Depois eu peço perdão, tem isso também. Toda essa história aqui está acontecendo em um horário que há menos gente na rua, menos visibilidade, uma maior sensação de anonimato, que é o anoitecer. Quer dizer que o erro só acontece de noite? Não. Mas o nosso coraçãozinho, ele gosta de uma impressão que ninguém está vendo. De que não vai ter uma consequência para aquilo, de que está passando desapercebido. E uma das coisas que mais queremos quando vamos pecar é o anonimato, que ninguém saiba que ninguém saiba o que nós estamos fazendo. E pode falar, Adriano, depois eu concluo. Tá, então eu vou concluir. Então, parece que Salomão, mais uma vez, está mostrando como alguém escolhe, como alguém que escolhe a tolice vai agindo. Existe um processo, né? Um caminho, é um acúmulo de más decisões que leva a pessoa até o pecado. Por isso que a sabedoria bíblica não chama a gente só para fugir do pecado. Chama também, mas não só para isso. Mas para vigiar os nossos passos. Porque até um ponto ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de sair daquele lugar. Quem aprende a discernir cedo não precisa aprender pela dor depois. Evita vários problemas. Vários amigos perdidos, relacionamentos acabados, problemas financeiros, tudo quanto é tipo de coisa. Fala, André, pode falar agora. Eu gosto também como ele usa claramente a ilustração da escuridão aqui, né? Está escurecendo. Isso demonstra também como esse jovem rapaz sem juízo, ele estava
escurecendo o seu coração. Ele Sim. estava caminhando para o pecado, caminhando para a tolice. Ele estava buscando caminhar no escuro. E quem caminha no escuro? A gente que vai para acampamento sabe muito bem. Você vai caminhar no escuro, você vai cair, você vai se esborrachar inteiro. É inevitável. Né? E esse rapaz, ele tá tomando a decisão de caminhar no escuro, caminhar longe da luz, que é Deus, caminhar longe da luz da sabedoria de Deus, e, consequentemente, ele vai ser levado pelo pecado. Não porque Deus o abandonou, mas sim porque ele buscou ir atrás do que o afastaria de Deus. Ele buscou a escuridão. Perfeito. Muito bom. E acrescentaria que ele não guardou o aprendizado do seu pai, no caso aqui, né? Não guardou o aprendizado no seu coração. Fala, Mary. É só complementar o que o Daniel falou, outra coisa que minha mãe sempre fala o tempo inteiro, tudo é decisão. É. Você decide, acabou. Não pode vir com desculpa, aquela mulher estava muito maravilhosa, eu não pude resistir. Você decidiu, que nem o Daniel falou, você foi por escuridão, manezão. Em vez de entrar pela rua que estava com luz, lá foi você pro escuridãozinho, lá escondidinho, achando que ninguém ia ver. É decisão. É verdade. Teve uma vez, há um tempo atrás, que eu fiz uma mensagem em Londrina, que o tema era as armadilhas do pecado. E daí, eu estava comentando o sermão com a Letícia, e ela comentou assim, e às vezes, a gente sabe onde está a armadilha, só que a gente vai lá para cair mesmo. A gente já vai mal intencionado para aquilo. Né? Você acha que esse rapaz estava à toa nesse lugar? Ele já sabia onde estava a movimentação ali. Ele já sabia. Ninguém vai assim, nossa, uma rua de prostitutas. Olha só, não sabia. Olha, nossa, aqui tem todas essas coisas aqui. Ó céus. Macacos me mordam. Fala, Valerinha. Tanto que fala, né, que ele ia e vinha. Então, ele ficou passando, olhando, né? Então, não estava bobinho na situação que você está falando. Ele não foi pego desprevenido, né? Ele sabia o que ele queria e sabia onde achar e foi atrás. Simples assim, ponto, acabou. E Salomão estava lá observando todas essas coisas da sua janela. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Mais algum comentário? Fique à vontade. Deixa eu ver que horas são. 8h30? Ok. Alguém então pode ler agora um trecho longo do 10 até o 23, por favor? Agora, só explicar antes, Deco. Agora vai aparecer essa mulher. Né? Ela vai mostrar as suas armas, as suas artimanhas, a sua sedução vai ser usada agora e esse rapaz, né, pobre rapaz, vai cair nessa conversa. E a gente vai analisar isso tudo, tá? Lembrando que nós estamos tratando aqui da tolice personificada em uma mulher e também a sabedoria. No caso aqui vai aparecer a tolice agora. Isso aqui também pode ser aplicado por uma prostituta realmente? Pode, mas não é o que nós estamos fazendo, tá bom? Nós estamos tentando aplicar na sendo a tolice como isso implica nas nossas vidas, beleza? Pode ler, Teco. Isso, por favor. Ok, obrigado. Olha só que mulher danadinha. Você viu só? Olha só. Ela vai ao encontro do jovem. Primeira coisa, né?
Ela não esperou nenhum jovem chamar. Ela viu ele vacilando ali, opa, é agora. Ela mesmo se adiantou. Então, olha, uma característica dessa mulher aqui é perceber quem está vulnerável. É ir até essa pessoa, é se apresentar a ele. E o texto destaca que, além de chamativa, ela é astuta de coração. Olha, a tolice sabe muito bem o que está fazendo. Observa, calcula, espera o momento certo, ela se adapta à situação. Ela chega de forma mansa, chega de forma suave que a gente nem percebe que ela chegou. Chega de uma forma boa. Você vê como ela chegou no rapaz, beijando o rapaz, que é isso? Né? Para o rapaz, era o que ele queria, foi uma ótima coisa para ele. E também é dito que ela é inquieta, né? Ela não consegue ficar em casa. E, ao meu ver, Salomão está descrevendo como justamente é esse comportamento da tolice, porque parece que a tolice nunca está satisfeita, nunca é o bastante. Né? Está sempre buscando mais e mais pessoas para enganar, para seduzir. E é uma situação muito eficiente, porque a tolice, ela troca a profundidade por uma intensidade. Ela oferece algo tão intenso que é rápido, forte e imediato, mas que depois deixa um vazio muito grande. Não constrói nada. Não cria raízes de fato. E não permanece também esse prazer, essa satisfação. Fala, Lelinha, ou Tiesco. Do mesmo jeito que ele estava observando no vai e vem dele, a mulher prostituta também estava observando ele. Ela já estava de olho nele, sabendo o que ele queria. Então, dele ir lá, olhar, passar, e vai, e olha, e vai. Ela também já viu a intenção que ele tinha, já sabia do que ele queria. Parece que foi bem isso mesmo. Parece que ele estava meio sem coragem de fazer, e a tolice, deixa que eu resolvo para você, então. Deixa que eu adianto as coisas aqui. Então, a tolice, justamente, ela promete satisfazer, mas que nunca, de fato, consegue nos satisfazer. É uma falsa satisfação que gera frustração. E eu não sei se isso é à toa, mas quando a gente olha para a sociedade de hoje, isso começa a fazer sentido. Porque existe um afastamento cada vez maior daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é sábio, e uma corrida absurda, desenfreada, atrás do prazer sem limites. Seja ele sexual, financeiro, carnal, seja como você quiser colocar. Agora, será que é coincidência vivermos uma geração tão cansada emocionalmente? Pessoas mais ansiosas, mais frágeis, mais instáveis, e ao mesmo tempo cada vez mais distantes de Deus? Talvez seja coincidência, talvez não. Talvez seja o resultado de onde temos tentado encontrar satisfação. Porque quando a gente busca preencher o coração com coisas que não satisfazem de verdade, nós nunca ficamos contentes. Nunca vai ser o suficiente. Né? Como aquela história, o cara que andava a pé e pensava, quando andar de ônibus eu vou estar satisfeito. Aí começa a andar de ônibus, vê o carro. Quando eu tiver um carro eu vou estar satisfeito. Vê a moto, né? Depois, quando eu tiver um carro eu vou estar satisfeito. Quando eu tiver um carro melhor eu vou estar... E nunca está satisfeito. Nunca termina. E talvez, eu já caí nisso, você já caiu nisso, mas muita gente tem caído nesse laço da tolice. E à medida que o texto aqui vai avançando, fica claro que essa mulher está ali pelas ruas, pelas praças, à espreita, misturada com o dia a dia. Ou seja, como a Lela falou, ela está de olho, está aprendendo os nossos horários, conhecendo os nossos caminhos, percebendo os nossos pontos fracos, percebendo como chegar. Por isso que a Bíblia insiste tantas vezes para a gente ser vigilante. E não é nem estar vigilante, é ser vigilante. E aí a tolice, então, nessa hora que ela observa tudo isso, parte para o ataque. Chegou lascando um beijo no nosso piazinho já, e já faz um convite atrevido, né? Que mulher! Né? Doces palavras dela, ela mostra a sua principal arma, que é o seu discurso. Já vimos isso em outros capítulos também, como a sedução funcionava, com esse discurso bonito, algo que prometia, e até, olha só, olha as promessas que ela faz para ele. A primeira é de segurança.
Meu marido viajou. Ninguém vai pegar a gente. Ela fala de conforto. Olha, eu já forrei a nossa cama com um linho do Egito aqui, meu amigo. Tá tudo pronto. E ela fala até, para mim, de forma ainda... Eu vou chegar nisso, mas ela fala até de espiritualidade. Porque ela fala que ela já ofereceu o sacrifício pacífico. É como aqui, olha, queridão, relaxa, tá tudo certo, né? Tá tudo pronto, tudo preparado pra gente. Ninguém, você tá querendo isso? Eu posso te oferecer. Você não vai ser pego. Né? Tá esperando o quê? É de graça. É de graça, vamos embora. E sendo bem sincero, eu não sei eu não sei vocês, mas parece que, ao meu ver, uma das armas mais fortes que a tolice usa, no caso, é justamente essa aqui que eu vou explicar agora, que é desse sacrifício pacífico aqui que ela tá falando. Porque a tolice quer nos deixar, isso talvez seja uma das armas mais eficientes dela, nos deixar espiritualmente confortável. Tá? No texto, pode falar, quer falar? Deixa eu explicar? Tá. No texto, ele fala desse sacrifício pacífico aqui, porque era algo ordenado por Deus. Lá em Levítico 7, falava desse sacrifício, da carne que tinha que comer no mesmo dia, e ela está falando que ela fez esse sacrifício. Ou seja, ela usa algo santo para criar uma falsa sensação de aprovação. E Salomão parece querer mostrar para a gente que a tolice pode usar uma linguagem religiosa, pode usar práticas corretas, mas que fora do contexto certo, nos afastam de Deus. E eu vou perguntar, Daniel, você pode responder minha pergunta e você comenta se você comentar. Em que coisas vocês conseguem pensar que pode parecer algo espiritual, mas que está nos afastando de Deus hoje? E fala, Daniel, já começa você que está com a mão levantada. Eu não entendi a pergunta, desculpa. O que hoje é espiritualmente confortável, parece algo religioso, parece algo certo de Deus, só que está nos afastando dele? Como aqui, nós vemos aqui a mulher oferecendo sacrifício, algo que era de fato de Deus, ordenado por Deus, só que estava levando o rapaz por um caminho nada bom. Tá. Pode ser que eu tenha entendido errado, mas eu vejo que muitos daqueles que falam, eu tô em todas as reuniões, eu tô em todos os eventos, eu tô todo domingo na igreja, eu participo lá na frente, eu até sirvo, mas vivem uma vida dupla. Que bem dizer não é uma vida dupla, é uma vida pecaminosa, uma vida para perdição. É a mesma coisa. É falar, olha, mas eu tô cumprindo minhas obrigações, tá? Tá ótimo. É complicado. Trazendo agora sobre o que eu ia comentar, sobre como distorcem, às vezes, só para encaixar o pecado, eu vejo muito isso quando a gente está falando sobre certos pecados que são bem polêmicos no Novo Testamento, onde o texto é claro quanto ao que é errado, e as pessoas tentam distorcer para encaixar a narrativa deles. Por exemplo, mas não é tão pecado, vamos levar para o texto original, tá? Você tá vendo? Não tá falando tão assim. Vem com palavras sutis que parece normalizar o pecado, parece mostrar, mas não é nem tão errado assim, tá vendo? As pessoas até erram sobre isso, qual que é o problema? As pessoas tentam terceirizar a culpa delas, dizendo, mas o texto não é claro. Quando na realidade a palavra de Deus é claro, que é pecado e ponto final, não tem conversa. Você entendeu bem a pergunta, era isso mesmo que eu tinha falado. Era isso mesmo. Fiquei até intimidado aqui, você é louco. Que mais vocês acham que está ocorrendo, como o Daniel comentou, né? Tem essa questão mesmo que, não, eu estou em tudo, eu vou em tudo, não sei o quê. Fala, Daniel, pode falar. Não canso de ser palestrinha. Voltando, bem, ano novo, não sou pessoa nova, sou palestrinha ainda. Mas assim, eu vejo que acontece dentro do próprio serviço, as pessoas disputando para ver quem é mais importante. Mas eu prego melhor, eu sou o melhor regente, eu sou o melhor cantor que tem naquela igreja. Muito legal. Se você fosse um palestrante e essa fosse sua profissão,
você estaria se destacando no seu emprego. Se você fosse um coralista, você estaria se destacando no seu emprego. Mas não é uma empresa. É tudo a serviço de Deus na fé. As pessoas esquecem de pensar dessa maneira. Muito bom. Isso é uma coisa que eu concordo plenamente com você. Eu vejo muito acontecendo, que parece que é o que acontecia muito na igreja de Corinto, né? Que é, mas eu faço melhor, eu sou melhor, não, deixa que eu faço porque eu sou melhor. Mas, meu amigo, o que virou isso aqui? Quem que te elegeu o bom do lugar aqui? Né? Bom, enfim, isso acontece, infelizmente acontece mesmo, e eu percebo que isso é algo bom, religioso, mas que está afastando cada vez mais pessoas. Fala, Mary. Então, eu vou dar a opinião de uma mulher, baseada numa outra opinião que aprendi há uns anos atrás. Eu estou sempre aprendendo, né? Dê uma posição como professora da Escola Bíblica Dominical para crianças de 2 a 3 anos e ver se essa mulher realmente está lá para ensinar ou apenas para exaltar aquele poder de ser professora. Porque mulher, rapaz, eu não sei, Salomão, coitadinho, quando ele escreveu isso daqui, ele era inteligente, mas depois ele ficou muito, meu pai do céu, ele perdeu tudo. 1000 mulheres, uma mulher difícil, 1000. Ele, realmente, o cara teve um problema sério, bateu a cabeça na pedra, não é possível. Que, olha, a mulher consegue ser pior do que o homem para tentar mostrar o poder dela. Esse embriagou de mulheres. Verdade, Davi. Que consegue ser mulher. Eu estou falando como mulher e a gente observa isso, é muito complicado. É um tititi, é uma fofocaiada, é uma coisa bem difícil. E tudo em nome de Jesus, entendeu? Porque elas falam com peito, aquele peito de pombo, assim, de mãe de galinha. Eu estou falando com categoria, eu sei o que eu estou dizendo. E aí você olha e fala assim, mulher do céu, vontade de descer um tapa em você, mas tudo bem, a gente não faz isso. Mas é difícil, cara. Mary, o problema do Salomão é que ele amava demais. Ele não conseguia amar uma só. Mas era muito amoroso. Tinha que amar 1000. Tinha muito amor para dar. É muito amor para dar. O último dos românticos. Ok. Então, olha só, né? Existem... Quer falar, Mary ou Carol? Fala, Mary, você vai falar? Ou você levantou a mão sem querer, Mary? Eu acho que a Mary só esqueceu de abaixar. Então fala, então, você mesmo. Entendeu? Mas uma outra coisa que também já vi que é muito feio na cilada é justamente aquela questão assim, que às vezes a pessoa tem assim, um parceiro, né? Tipo, um namorado, sei lá, e vai. Ou até mesmo a pessoa pensa assim, não, mas se a gente vai casar, não tem problema a gente fazer sexo antes do casamento. Então, tipo, você fica. Como é que é? Isso acontece muito hoje em dia mesmo. E não só isso, eu acho que utiliza-se do amor, entre aspas, para justificar vários pecados. Né? O homossexualismo, o fato de ter várias mulheres, como eu falei brincando aqui de Salomão, né? Mas é que eu não consigo amar uma mulher só. Né? Ou, enfim, então o amor é sempre usado, o amor, uma coisa totalmente de Deus, no qual revela a essência de Deus, é usada para pecar. Né? Tá ouvindo meu filho chorar? Então, pode falar, tia Escondela. Uma das coisas também que eu vejo é que as pessoas, que a ferramenta das aulas online, dos cultos online, que foi usado numa urgência na época de pandemia, as pessoas ficam até hoje e acham que, eu estou vendo online, eu estou vendo culto online, eu estou aqui, eu vou ver online. Tendo condições de ir nas igrejas, e acho que está bom isso. Mas com quem está tendo comunhão? Né? Porque isso é um engano, achar que da minha casa, sozinha, eu vou estar fazendo tudo certo. É mandamento a gente ir na igreja, a não ser, né, em caso que não dê para ir, a gente não consiga uma situação ou outra. Mas tem muitos que até hoje nem voltaram para as igrejas. É tudo online.
E tem uma coisa nisso, né, Lela, que algumas pessoas falam assim, eu vou assistir o culto. Mas culto não se assiste, culto se presta. Né? Você está lá cultuando, você não está... Você participa. Você participa, você oferece a sua adoração. Quando você assiste, você está assistindo outros fazerem isso. Né? Mas, enfim, claro que há suas exceções, né? Mas realmente isso é uma ferramenta que nos foi útil e que muitas vezes pode atrapalhar também. Então, temos que nos cuidar em todas essas áreas para que a gente não seja competitivo, que a gente não se prenda em coisas que são simples, porque nós estamos falando de Deus, né, gente? É para Deus. Fala, Benny. Agora eu vou ser polêmico. Não. Primeira aula do ano, cara. Tem que ser, começar a ver. Esses próprios estudos online que a gente tem. Okay. Eles são uma ferramenta excepcional, porque, bem dizer, que outras igrejas têm reuniões semanais onde você pode pegar e ter um estudo de provérbios, por exemplo, ou Apocalipse, ou enfim, que seja. Pouquíssimas têm isso. Sim. Mas tem quem está estudando, vem para os estudos e fala, deu minha cota de estudo, deu minha cota de Bíblia durante a semana. Ou, eu não preciso fazer meu devocional, eu já estudei hoje. Então, bem dizer, você não está adorando a Deus de verdade, você está fazendo o que é mais cômodo para você. Eu vou estudar provérbios, porque aí depois eu não tenho que fazer meu devocional. Ou eu vou estudar provérbios hoje, amanhã vai ter aula com o Renato, e depois tem mais uma aula de provérbios, eu não preciso estudar nos outros dias, eu não preciso ter essa relação com Deus. É detalhe, para que eu vou precisar do resto? Já estudei, agora eu posso tirar férias de Deus. Eu posso descansar de Deus. Tem futebol segunda noite, não dá. Mas você falou brincando, mas isso é uma coisa que a gente falava muito quando a gente estava lá onde eu morava antes, no lugar onde eu morava antes, onde eu morei, que era assim, tinha futebol domingo de manhã, antes e o culto era de noite. Não faltava um no futebol, e era cedo. O culto passou para amanhã, o pessoal faltava, a gente falava, mas calma aí, pro futebol o cara vem, é o primeiro a chegar, tá lá aquecendo já. Mas chegava pro culto, a pessoa não ia, porque era cedo? Uai. Pois é, né? Fala, Davi, pode falar. Desculpa atrapalhar. Uma coisa que eu percebi, que eu venho percebendo há um tempo, né, nas congregações e tudo mais, de algumas pessoas, é que parece que o término do culto parece que é um alívio para muitas pessoas. Eles não têm tanta, sabe, tipo, sabe quando o pregador ele chega naquela parte, para concluir, aí... A pessoa tá aqui assim já. Opa, frango assado, domingão, tá ligado? Aí você fica nessa. E aí eu observo algumas coisas, fico, meu Deus do céu, parece que a pessoa quer correr, não sei, essa falta de prioridade, até com as aulas, tipo, até com algumas aulas que eu já entrei, né, há muito tempo atrás, nossa, pra desligar era milhão, tipo, entrava 5 minutos atrasado e saía 10 minutos mais cedo. Então, tipo, parece que as pessoas têm, não sei, não é que não gostam, mas não gosta, eu acho que essa é a palavra, não quer estar lá, entendeu? E ainda essas pessoas são as que reclamam. Mas ninguém vai lá no culto, ninguém fala comigo, a pessoa chega atrasada e é a primeira a sair, né? Começa a correndo, nem tempo de ver a pessoa. Fala, Mary. Fala, Mary, chega, hein? Porque não vai acabar hoje. Depois Você nem conseguiu terminar o capítulo? Esse grupo não tem problema de chegar atrasado e sair antes. Mas isso é uma coisa que eu percebo também, viu, Davi? As pessoas chegam atrasadas em cima da hora do culto, aí sai, assim que termina, já sai, e eu e o Wagner, a gente gosta de chegar cedo. Os familiares, às vezes, não entendem, eles falam assim, vocês já vão? Eu falei, cara, eu quero chegar cedo, quero cumprimentar todo mundo. Como é que eu vou cumprimentar o povo? Chegando 8:55. Não dá tempo nem para o banheiro. Aí fica levantando no meio do culto para ir no banheiro. Para! Esquece de levar garrafinha de água. Esse final de semana eu peguei no pé de todos os sobrinhos que ficam sentados na minha frente, todos adotados e os de sangue. E eu falei, semana que vem, quero todo mundo com garrafinha de água. O primeiro que levantar vai levar chibatada. Mas levantou todo mundo, rapaz. Para! E todo mundo tem garrafinha de água em casa. Não pode trazer a garrafinha. Ou se quiser no banheiro, segura o mijo, vai depois. Faz na garrafa. Faz na garrafa. Fala, Lelo Chesco, chega, agora é o último mesmo, vai.
É que eu ia falar para a América, essas pessoas são de poucas palavras, por isso que não converso com ninguém. É, pode ser. Mas vamos voltar pro texto, gente. Ó, vamos lembrar, essa mulher, tá, que está seduzindo o nosso piazinho aqui, ela tira todos os medos, todas as preocupações de cena. Ó, tamo bem com Deus, estamos bem com Deus, como nós várias desculpas que nós usamos aqui. Ah, mas eu vou sempre no culto. Ah, mas eu vejo o culto online. Ah, mas eu sempre estou pregando. Ah, mas eu sempre estou dando... Meu amigo, ó, isso primeiro que você está se gabando disso, já está errado, né? Ok. Então ela vai tira os medos, as preocupações. Não vai ter consequência. Tá tudo no nosso controle. O tempo é favorável para isso. É tudo muito calculado. Não tem brechas. É um convite irrecusável. E a tolice, né, obviamente, não vai mostrar o seu custo logo de cara. Porque se ela aparece, você quer vir comigo, eu vou te matar. A pessoa fala, não. Então, claro que não. Ela vai aparecer, não, vou te oferecer um prazer e tudo mais. Isso mostra que, olha só como a tolice vai agindo, porque ela não força ninguém a nada. A tolice não está forçando esse rapaz aqui. Né? Mas ela convence. Ela não vai empurrando. Vamos. Não, ela vem comigo, ela vem conduzindo. E quando a pessoa percebe, ela já foi longe demais. Foi muito longe. Eu vou finalizar o capítulo aqui, ó. Alguém pode ler do 24 a 27, por favor? Posso ler? Uhum. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela e nem se perca em tais veredas. Muitas foram suas vítimas e os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura e para as moradas da morte. Ok, obrigado. Olha só. Né? Quantas vezes a gente já ouviu um conselho claro, direto, de alguém que queria o nosso bem? E mesmo assim a gente pensou, não, mas comigo vai ser diferente. Né? A gente sabe onde aquilo vai dar. A gente tinha visto outras pessoas se machucarem do mesmo jeito e ainda assim a gente insiste em seguir nesse mesmo caminho. O que normalmente pesa mais para a gente nesses momentos, parece que a voz da sabedoria, ela fica lá bem baixinha assim, e essa sensação de não vai dar problema para mim. Eu vou conseguir lidar bem com esse problema. Isso pesa muito nesse momento, né, quando nós estamos de cara com a sedução. Não, acho que eu vou conseguir lutar bem. Acho que eu posso ir por aqui, que eu não vou ter problema com isso. E Salomão está trazendo para a gente aqui, olha, meu amigo, me ouve, presta atenção. Então, meu filho, ouça-me. Parece que ele está implorando, né? Ouça-me. Ele já disse no começo, ouça-me. Olha, presta atenção. E por que ele quer reforçar isso? Mais uma vez, porque na maioria das vezes o problema não é falta de aviso, não é falta de conhecimento, mas é excesso de autoconfiança. É distração. A gente escuta, mas a gente não absorve realmente o que está sendo oferecido para a gente. A gente entende o que foi falado, mas a gente não aplica na nossa vida. Aí o Provérbios, o versículo 25 aqui, vai deixar o alerta ainda mais pessoal. Olha, não deixe seu coração se inclinar. Ele não fala, não deixe seus pés, não deixe seu corpo. Não deixe seu coração. Porque antes de alguém dar o primeiro passo, ela já se perdeu por dentro. Ela já negociou com ela mesma. No seu pensamento, ela já negociou, já justificou, ela já se convenceu de que o que ela vai fazer não é tão grave assim. Já arquitetou cada passo do pecado. Como a Gabriele Dias falou agora nos comentários aqui. Depois eu me arrependo. Não, isso aqui não tem problema. Então, muitas vezes, quando a gente vai para o pecado, estou falando para o pecado orquestrado, nós já negociamos o nosso coração, nós já amortecemos o nosso sentimento. E aqui, nesse ponto, que entra muitas vezes a sensação de mas é só dessa vez. Mas faz tempo que eu estou sem fazer, né? Não tem tanto problema, um escorregãozinho. Deixa eu ver o que a Mary falou aqui. Pois é, Mary. Acho que isso não tem idade, porque ele vai falar aqui no versículo 26 que muitos foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. Muitas dessas pessoas,
Muitas pessoas deixaram o seu coração se inclinar para os seus desejos, né? Ou seja, isso não acontece só com gente fraca ou gente que está vulnerável, não, acontece com muita gente, uma multidão de pessoas. Muitos foram feridos, muitos foram derrubados. É um caminho que derruba muita gente. E se já deu errado para tantos, por que a gente acha, às vezes, que a gente vai ser diferente, né? E o versículo 27 fecha a ideia, trazendo para a gente que a casa dela é o caminho para a morte. Então, ele usa de novo a linguagem, né? É um caminho, né? Não é uma queda com tudo, é um processo, é um passo a passo, é um passo depois do outro. A escolha é pequena hoje, outra amanhã, uma justificativa, mas um silêncio da consciência até que a gente vai longe demais, até para parar nessa casa da morte. Então, o texto está dizendo para a gente, olha, não entra nesse caminho. E não porque Deus quer tirar o seu prazer, tirar a sua liberdade ou alegria de alguém, né, que está querendo satisfazer os seus prazeres, mas porque ele conhece o fim da estrada. Então, ouvir a sabedoria antes, talvez possa doer no nosso ego, mas ignorar depois pode doer muito mais. Pode doer muito mais. E essa casa que leva à sepultura, a tolice, mostra que a tolice não é apenas um ato isolado, mas algo que constrói um ambiente. E quando esse ambiente é construído, nasce ali um estilo de vida, uma lógica, uma forma de pensar onde o pecado deixa de parecer grave, as consequências passam a ser relativizadas. Aquilo que antes chocava, meu Deus, tá falando isso? Agora é normal. Ah, tudo bem, né? Todo mundo fala desse jeito, todo mundo fala besteirinha e outro, o que tem, né? Aquilo que antes gerava, né, um temor na pessoa, nossa, né, o meu temor por Deus, agora gerou justificativa. Não, tudo bem, não tem problema. E é importante a gente perceber que o problema, como eu disse, raramente é o pecado, mas o caminho que nós percorremos até ele. São decisões pequenas, são coisas quase imperceptíveis, limites que vão sendo empurrados aos poucos, são as concessões que a gente chama de só dessa vez, não é demais, todo mundo faz. E é assim que a tolice age. Ela não parece como rebeldia, mas como uma permissividade gradual. Algo que vai aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho. E se a tolice opera dessa forma, a pergunta que nós temos que fazer é como que a gente se mantém livre desse caminho. E a resposta que Salomão está nos trazendo aqui é óbvia: a sabedoria. E a sabedoria, segundo o próprio livro de Provérbios, nasce da onde? Deus. Deus? Temer a Deus. Oi? O temor do Senhor. O temor do Senhor. Exatamente. Então, esse temor não é o medo que nós temos que ter de Deus, mas a reverência, é levar Deus a sério, é permitir que ele seja o limite quando o nosso coração quer ultrapassar isso. Então, nós olhamos agora Provérbios 7, e talvez uma pergunta que a gente possa refletir, você não precisa responder, o que você tem feito ou deixado de fazer para impedir que o seu coração comece a se inclinar para o caminho da tolice? Eu já compartilhei com vocês, já confessei para alguns de vocês que eu tenho um certo problema, né? E eu, por ter um certo conhecimento bíblico, muitas vezes acabo sendo arrogante. Inclusive, se alguns dias vocês me pegarem sendo arrogante, me corrija, pode me corrigir, tá? Porque eu quero mudar isso em mim. Mas esse capítulo aqui, em específico, capítulo 7, para mim foi um grande tapa na minha cara, assim, porque ele deixa claro que o que define alguém como sábio não é o quanto a pessoa sabe, quanto a pessoa tem de conhecimento, mas o quanto ela leva a sério aquilo que ela já aprendeu. Se eu me deixo dominar pela arrogância, então, no fundo, eu não entendi absolutamente nada sobre o que significa ser sábio. Quem sabe muito, mas não vive o que sabe, ainda está na tolice. Está na tolice. Então, o convite que esse capítulo fez para mim, e eu queria também estender para vocês, é bem simples. O que, de tudo que você já sabe, precisa realmente ser levado a sério? Todos vocês aqui já têm conhecimento. Óbvio, é importante que vocês adquiram mais conhecimento, mas mais importante do que adquirir mais conhecimento é começar a praticar o que você conhece.
Então, é voltar para aquilo que você já sabe, mas que talvez você esteja adiando obedecer. Como eu disse, a verdadeira sabedoria não começa quando estamos acumulados de conhecimento, mas quando nós temos humildade suficiente para viver aquilo que nós já entendemos. Então, o desafio desse capítulo para todos nós hoje é menos orgulho do que sabemos e mais fidelidade no que nós já ouvimos, no que nós já conhecemos. Então, meus amigos, eu espero que esse capítulo seja um convite para a sua vida também, para que você possa, assim como Salomão, observar de longe e aprender com os erros. Não se colocar na mesma situação para que, não, comigo vai ser diferente, porque provavelmente não vai. Provavelmente não vai. Tá? E você agir dessa forma, você sendo já orgulhoso. Você, não, comigo vai ser diferente. Por quê? Porque eu sou bom. Porque eu sou o cara. Né? Então, você está sendo já um pouco arrogante já nessa situação. Então, seja extremamente precavido, vigilante, prudente nas suas decisões, nas suas escolhas, para que você esteja dentro do caminho da sabedoria. A sabedoria vai te ajudar a enxergar a tolice em todas as suas decisões e a evitá-la. Ela está sempre aí, como essa mulher aqui, te observando, esperando a oportunidade para te agarrar, te lascar uns beijos, aí eu quero ver. Aí, quando ela te lascar uns beijão, aí eu quero ver você sair dessa, né? Até o caminho do amigo ali, né? Se a gente voltar no texto, vai falar que ele estava perto da esquina, né? Ele podia ter cruzado a esquina e ele ia embora. Não, ele ficou lá esperando. Oi, né? Alguém tá aqui me vendo, né? Ok. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar aqui, gente? Ok. Eu vou dar os avisos. Eu vou avisar agora, então. Amanhã, tá? Nós teremos um estudo que eu estou bem empolgado aí, com um cara que eu gosto muito, que é Renato César. Como eu já comentei no grupo lá, mas para aqueles que não o conhecem, ele é o administrador junto com o Cado, que já deu aula para a gente também aqui, da página Jornada pela Bíblia, tá? O cara tem muito conhecimento, esse cara para mim é um gênio assim mesmo, cara muito bom. E vamos ver como é que vai ser as aulas dele aí. Tô ansioso, acho que vai ser muito bom. O Deus que se deixa conhecer. Então amanhã, 8h30, estaremos aqui. Enquanto as aulas da Mary, do Daniel e mais surpresas aí não começam, quinta-feira a gente tem Provérbios, de novo, tá bom? Então essa semana temos segunda, terça e quinta, e semana que vem também, tá? Daí depois eu vou estar no Amo, mas eu vou comentar com vocês depois, para ficar mais fresco na memória. Beleza? Ok. Tendo falado os avisos aí, alguém pode orar, por favor, para a gente finalizar? Se ninguém vai falar mais nada. Algum varão? Sábio? Que está longe da tolice? Estou recrutando uma professora para as meninas também para revezar com a Mary. Ah lá, Mary, quer dispensar você? Jamais, jamais, que isso. Pega uma aprendiz. Jamais. Você não fala para a Mary que você não gosta das aulas dela, então. É mais fácil. Eu amo a Mary. A gente tá abusando da Mary já, coitada. É. Ok. Alguém pode orar pra gente, por favor? E orar pela Mary também, para que ela continue bem para dar aula pra gente? Para as meninas. Vai, Tequinho, por favor. Amém, amém. Amém. Obrigado pela sua aula. Amém. Boa noite para quem vai.